Boa noite. Como eu fiquei conversando, a nossa conversa, desculpa, a conversa que ficou que eu daria continuidade à nossa conversa sobre escravidão, né? Quero colocar algumas coisas aqui antes de falar. Primeiro, vá lá me acione, entre no meu canal, dê uma força para mim, para eu continuar conversando com vocês. Quero dizer que isso não é uma aula, né? Não é uma aula, é mais um bate-papo, uma conversa, né? Não digo uma troca porque não é uma live, né? Mas é uma conversa, é uma exposição, é um diálogo que eu tenho com vocês aqui através desse canal. Então, procure se inscrever, que lá tem músicas minhas, né? Músicas do meu CD Amazônia. Seria bom também dar essa força. Eu fico muito agradecido. A outra questão é que sempre eu começo dando como referência aqui a História Geral da África, né? São dois livros que falam a síntese de uma história geral, da pré-história ao século XVI, que é esse aqui, né? Esse primeiro aqui, tá? E do século XVI ao século XX. São dois livros que falam desde a pré-história até o século XX da sociedade africana, né? Dos primórdios da África e todo o processo de dominação da África e do modelo de sociedade existente na África desde os antepassados até hoje. E História da Gente Brasileira, uma coleção de livros, que é Colônia, Império, República, né? Muito bom mesmo esse livro da Mary Del Priore, né? Que fala sobre de toda a gente brasileira, incluindo escravo, branco, mestiço, índios, etc., religiosos, leigos, etc. Também um bom livro para se adquirir, para ter uma base, né, da questão da escravidão, da questão da escravidão no Brasil. E antes de começar a falar o tema de hoje, eu quero só completar o que eu deixei de completar na passada. Como eu falei, que a escravidão ela pega o período colonial, o período imperial, né? Ou seja, ela pega o século XVI, o século XVII, né? O século XVI com a cana-de-açúcar, o XVI, XVII cana-de-açúcar, o século XVIII com a mineração, né? E o século XIX com o café, porque a primeira mão de obra trabalhada nas plantações de café no Oeste Paulista foram escravos negros, só depois que foi substituído pelo imigrante, principalmente o imigrante italiano. Tá? É só um ajuste nisso que eu falei, né? Para completar o que eu falei. Na verdade, hoje a nossa conversa é sobre a lógica da escravidão, né? Porque a escravidão ela vai ter uma interpretação variada, né? A escravidão ela não pode ser entendida só pelo viés econômico, né? Ela não pode ser entendida só pela questão do sistema capitalista, da política mercantilista, das capitanias hereditárias, né, de todo o sistema jurídico e político, mas ela também tem uma lógica, né? O que é ser escravo dentro dessa lógica, né? Que ela varia no tempo, no espaço, né? Então, a condição que caracterizava a escravidão era a condição primeira para uma pessoa ser considerada escravo, era a condição de ser propriedade de outro ser humano. Era a primeira condição. A lógica dessa escravidão era uma pessoa se tornar propriedade de outra, né? Daí, Aristóteles, já lá na Grécia, né, um dos grandes filósofos,
ele dizia o seguinte, que a produção precisa de instrumentos, né? O sistema produtivo precisava de instrumentos, dos quais uns são animados e outros não são animados. Aristóteles dizia que a produção precisa de instrumentos, dos quais uns são animados, que eram os animais animados, quer dizer, falavam, pensavam, viam, né, que eram os seres humanos, e outros os inanimados, que seriam as enxadas, né, seria os instrumentos que eram usados na produção, né? O próprio Santo Agostinho, ele vai ter uma lógica de escravidão, quando ele faz a grande obra dele, A Cidade de Deus, da qual ele faz um contraponto entre a cidade dos homens, né, cheia de individualidade afastada de Deus, e a cidade de Deus, que seria a vida pós-morte, né? Então, se você pegar toda a obra de Santo Agostinho, né, ela é baseada, ela termina numa condição, qual é? Que aquele ser humano que se afasta do bem, né, ele acaba se tornando escravo do pecado. Quer dizer, enquanto Aristóteles ele fazia um contraponto na questão de ser inanimado e animado, entre, né, ser um instrumento de trabalho e um ser humano que chegava à condição de escravo, né, o próprio Péricles, que era o pai da democracia na Grécia, ele dizia, né, que a diferença entre um escravo e uma enxada é que o escravo fala e a enxada não, né? Então, a outra condição, né, além de ser que levava uma pessoa a se tornar escravo da outra, né, que seria ser, né, a pessoa ser propriedade de um ser humano, seria a condições básicas da escravidão, né? A lógica seria a propriedade, mas ela teria umas condições básicas que vinha acompanhado da perpetualidade e da hereditariedade. O que seria a perpetualidade? Lógico que dentro dessa visão de perpetualidade tem alguns, como é que se diz? Tem algumas brechas que acaba transformando essa perpetualidade, ela não chega a ser completa, né? Que escravo ele pode se tornar livre num certo momento, mas a condição que levava, a condição básica da escravidão é a perpetualidade. O que seria a perpetualidade? Ora, se eu era escravo, né, a condição a priori seria que eu ia ser escravo a vida toda, né? Dificilmente eu deixaria de ser escravo. Isso não era a regra, que não poderia deixar de ser. Mas a perpetualidade seria a condição básica. Uma dessas condições básicas é a hereditariedade. Por que hereditariedade? A hereditariedade seria, se eu era escravo, o meu filho, né, logicamente, seria escravo ao nascer. Tanto que as três condições básicas na antiguidade para ser escravo, qual era? Era ser prisioneiro de guerra, a questão de dívidas, no pagamento de dívida, e a questão do nascimento. Daí vem a hereditariedade, né? E que dentro, se tratando de conceito de escravidão, que vai influenciar num conceito ocidental, da cultura ocidental, que por sua vez vai chegar até aqui ao Brasil, né, que vai influenciar a lei Filipinas e Manuelinas, que foram as leis que permearam toda a condição jurídica do Brasil colonial, né? Ela estava fundamentada, essa condição básica da escravidão, da perpetualidade e hereditariedade, no direito romano, que vai ser incorporado à legislação portuguesa. Segundo ele, a escravidão se transmite pela via materna, que seria o parto segundo ventre, parto secutor ventre, que seria a questão da hereditariedade. Daí sempre ligar a condição de ser escravo
a questão da maternidade, não seria tanto da paternidade, né, segundo essa visão. A outra condição de propriedade, né, o escravo seria uma coisa e pessoa ao mesmo tempo, né? Na condição de propriedade, escravo é uma coisa, um objeto. No caso do Brasil colonial, né, quando se era para se empregar a lei, os rigores da lei, o escravo, né, ele se empregar a violência e os rigores da lei era uma coisa, né? E quando ele era para cumprir uma lei, né, quando ele era para obedecer, ele era considerado uma coisa, uma propriedade que estava, toda a sua condição física, psicológica, estava atrelada a essa condição de propriedade, ser propriedade a um senhor, né? E quando ele infringia alguns regulamentos, né, jurídica, ou alguns comportamentos, como a desobediência, ou cometia algum delito, ele é considerado pessoas. Embora a lei, no caso, a lei da escravidão aqui no Brasil, fosse uma lei que proibia proteger em certas ocasiões os escravos, na prática essa lei, ela geralmente o júri era composto por brancos, e que geralmente todo aquele branco que fazia alguma maldade, algum tipo de tortura ou maldade, assassinato de um escravo, havia prescrição, ou ele pagava uma quantia e ele era liberado. Quer dizer, essa lei só na teoria valia, né? E a condição de ser escravo, também se você pegar o livro bíblico, no livro do Eclesiástico, lá no versículo 35, compara o escravo a um asno, né? Se você pegar toda aquela história do mundo antigo, né, a Bíblia do Antigo Testamento, ela está permeada nessa visão escravocrata. Você vê que todos os parâmetros estão baseados nessa condição de ser escravo. A escravidão era tida como uma coisa mais natural nesse período, né? O Aristóteles dizia que o boi serve de escravo para os pobres. Olha, ele comparava o boi com o escravo, um animal, né? O boi serve de escravo, né? E que toda essa condição de propriedade, essa condição de ser objeto, de ser uma coisa, elas estavam, né, inseridas dentro das constituições manuelinas e filipinas, que foram essas constituições, essas leis, desculpa, que elas que foram colocadas em prática durante o Brasil colonial, né? Então, o escravo sendo uma coisa, comparado a um animal, a um asno, no caso da lei romana, que vai influenciar a Constituição manuelina e filipina, aconselhava que o escravo fosse marcado a ferro no rosto, geralmente com um nome, né? Com um número. O escravo deixava de ser pessoa, se transformar num animal que deveria ser marcado a ferro. O escravo, o Montesquieu, né, que foi um dos pensadores ali do mundo moderno, dizia que o escravo é uma propriedade, né? Então essa questão da propriedade, ela sempre está presente dentro dessa lógica da escravidão, né? Então, lógico que a escravidão ela não deve ser entendida só nesse viés de propriedade. O que é ser escravo na lógica de escravo? Se você for jogar o sentido de ser escravo, ele abre um leque muito grande. Por exemplo, uma pessoa que só pensa em dinheiro, né, é escravo do dinheiro. Uma pessoa que só pensa em sexo é escravo do sexo. Uma pessoa que só pensa, né, a vida é permeada só na ganância, de se ganhar, de acumular. Ele é escravo, né, dessa visão do lucro. Então a escravidão, do consumismo, né? Então a visão que nós temos de escravidão hoje é uma visão plural, né? Ela não é só no sentido de ser um
um objeto, uma propriedade, uma coisa, né? O próprio Paulo Freire, ele que é um dos grandes pensadores do século XX, brasileiro, de Pernambuco, né, um grande pensador, ele me chama a atenção numa frase que ele fala: a opressão cria no opressores uma consciência fortemente possessiva. Me parece que essa frase do Paulo Freire ela é muito completa. Ela vale tanto para o mundo antigo, para o mundo medieval, para o mundo moderno e para a contemporaneidade, né, para hoje. A opressão cria no opressor uma consciência fortemente possessiva. Ver no outro, o opressor vê naquele que é diferente, no caso do escravo, né, uma posse, uma propriedade, um objeto, uma coisa que deve ser conduzida, manipulada, deve atender esses interesses, sejam eles econômicos, sejam eles ideológicos, sejam eles políticos e seja eles atrelado à questão do poder. Então, a lógica da escravidão ela é muito ela tem uma diversidade de interpretação, que nós não devemos só ver a opressão gerada pela escravidão, a violência, só no sentido de entender que ele atende interesses econômicos, né? Então, digo para vocês, eu fico muito agradecido e espero, né, que vocês vá lá no meu canal e deem alguma coisa ou peça novos assuntos, porque eu ainda vou continuar na escravidão, tá? E nós vamos, daqui a 2 vídeos que eu vou fazer ainda, que seria a história em doses homeopáticas, ela em breve vem sobre a resistência ou resistências à escravidão, né? E finalmente eu vou, lá para frente eu vou fechar com a abolição e o racismo, né? Dentro de uma visão plural. Porque quando se fala em fascismo, fascismo não, em racismo, só se fala em negro, né? A questão racista ela extrapola os limites dessa questão de ser só em relação ao negro, tá? Então, boa noite e fico muito feliz em vocês estarem me acompanhando.